Pode se assentar, meu querido. Deus continue abençoando, falando ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. A partir do primeiro versículo. O pastor, mas no começo do culto o senhor não falou que ia falar sobre família. É exatamente isso que eu vou falar nessa noite. Vou falar sobre família. E nós vamos começar nesse texto aí, depois eu te explico o porquê. Josué, capítulo 1. A partir do primeiro versículo, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu, todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente sol, será o vosso limite. Versículo 5, vamos ler juntos? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué foi um jovem que observou todo o caminho do seu líder Moisés. Quando Moisés entrava na tenda da congregação junto com Arão, ele ficava da porta observando. Um jovem que decidiu andar com aqueles que andavam com Deus. Qual foi o resultado disso? Dessa escolha, enquanto jovens escolhem seguir jovens. Isso é o natural da humanidade. Os jovens, eles curtem o que os outros jovens fazem e geralmente só anda nesses caminhos. Se está todo mundo andando de bicicleta, é lá que eles estão. Se está todo mundo no beach tênis, é lá que eles estão. Está todo mundo aprendendo a surfar, aqui não é beirada de praia, mas é lá que eles estão. Jovem, ele tem a tendência de copiar jovem, ele acha bacana. Josué foi um dos únicos jovens que na Bíblia narra que ele decidiu seguir aquele que andava com Deus, com Moisés. Observava tudo o que ele fazia. Qual foi o resultado disso? Um jovem bem-sucedido. Um jovem que recebeu uma das maiores transições de autoridade da face da terra, já registrado nas Escrituras. Quando Moisés é morto, o grande líder que libertou aproximadamente 3 milhões de pessoas da escravidão do Egito, e depois conduziu esse povo no deserto, agora chegou o momento de entrar na terra prometida com o seu povo. E então Moisés morre, porque Deus falou que é para ele subir no Monte Nebo, que ia recolhê-lo, porque ele tinha desobedecido a Deus numa das coisas que Deus tinha pedido a ele. E por causa da desobediência, Deus levou ele no monte, mostrou a terra prometida e falou: você vai ver, mas você não vai entrar. E nesse exato momento que essa multidão de pessoas perde o seu líder referencial, é que Josué entra na história para fazer uma história de sucesso, não só na liderança de Israel, mas em toda a sua família. Um homem que conseguiu trazer toda a sua família no sucesso de Deus.
prevalecendo em Deus. Onde que está escrito nesse texto que o senhor está falando? Não está aqui, mas está no final de Josué. Confira aí, Josué capítulo 24, versículo 15, por favor. Ali ele está se despedindo do povo, ali eles venceram todas as guerras, ali eles já conquistaram todas as promessas que Deus tinha falado com eles, que eles iam herdar, tudo que Deus prometeu para Moisés, falou que ia dar para o seu povo. Ele chega no final com todas essas conquistas agora, com 110 anos, ele está se despedindo do povo, e então nesse versículo ele diz aí: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitas. E aí o que ele fala? Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Um líder de sucesso, amados. Um líder que não só ganhou todas as batalhas, mas não perdeu a sua família. Porque você vai ver alguns líderes na Bíblia, na palavra de Deus, que eles ganharam até todas as batalhas, mas perderam seus filhos na história. Seus filhos se debandaram. E mesmo assim Deus usou essas famílias. Homens que foram chamados por Deus para prosperar, para dirigir o povo, para exortar o povo, como o profeta Eli. Discipulou tão bem Samuel, que foi entregue desde a infância na sua casa, mas os seus filhos não tiveram uma história muito boa no final das suas vidas. Mas Josué foi o líder, que ele conseguiu viver 110 anos, obedecendo aquilo que Deus tinha passado o legado para ele. E ele conseguiu trazer todos à sua casa. Eu e a minha casa. Vocês podem escolher, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que faz um homem de sucesso, com família, viver tantos anos, 110 anos, começar bem, continuar bem e terminar bem? O que faz isso? A primeira coisa que faz, irmão, que você vai perceber, ele obedece, ele tem juízo. Você lembra daquela frase que obedece quem pode? Manda quem pode e obedece? Manda quem pode e obedece? Ele sabia quem que era o cabeça e que não era ele. O cabeça sempre foi Deus, sempre será Deus. Até a volta em Apocalipse, a volta de Cristo, existe um cabeça. Existe uma cabeça que comanda e o resto do corpo obedece. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 3, creio eu que no versículo 11. Coloca aí para nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Se você quer que sua família seja uma família de sucesso, você precisa primeiro identificar quem é o cabeça dessa família e obedecer em tudo. O que Paulo diz aí? Quero, entretanto, que saibais, o homem, cabeça da mulher, e Deus, quem é o cabeça de todas as coisas? Deus. Deus é o cabeça de Cristo. E se você olhar na oração sacerdotal em João capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração ao Pai, ele devolve tudo ao Pai, aquilo que o Pai lhe confiou. E ele diz: tudo que o Senhor me pediu eu fiz, e eu não fiz nada do que o Senhor não me pediu. Todos que me deste, todos se salvaram, exceto o filho da perdição. Mas aqueles que o Senhor confiou às minhas mãos, nenhum se perdeu. Existe um cabeça, irmãos. Existe só um cabeça. Quando nós confessamos e fazemos profissão de fé aqui na frente, e falamos que a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que na verdade nós estamos dizendo é que Cristo é o cabeça da igreja, e eu sou a igreja, e se eu sou a igreja, eu preciso obedecer o que o cabeça manda. Não é questionar a cabeça, não é perguntar, não é tentar ressignificar ou reescrever o que o cabeça deixou escrito e deixou claro, que vai passar os céus e a terra, mas não vai passar nem um i e nem um tio da minha palavra.
Portanto, as Escrituras não tem como mudá-la, irmãos, para trazer conforto para você, para tirar o prego dessa cadeira que você está sentado nessa noite. As Escrituras, ela é o que é, ela é a única verdade, e a única verdade que liberta, uma vez que você experimenta essa verdade. Esse conhecer a verdade é de experimentar, e conhecereis a verdade, e a verdade, quando você experimentar essa verdade na sua vida, não só saber de cor, não só pregar belos sermões, mas colocar isso em prática na sua vida, doa o que doer e custe o que custar. Existe um cabeça, irmão, e não é você. Cabeça é Deus. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Mas ele fala, Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Qualquer casamento que está fora deste padrão, ele está com anomalias. Ele está com enfermidades. E o pior, pode te levar a um abandono da saúde do lar. Pode te levar a uma morte e morte eterna. Porque Deus não muda. E Ele deixou ordens na terra. E todo mundo que quer casar, mas eu não creio nas Escrituras, problema seu. Porque além das Escrituras, Deus também fez o casamento. E no manual do Criador, Ele deixou quem é o cabeça. E quem é para seguir as ordens dEle. No dia que Jesus voltar, irmãos, todos os homens que estão aqui presentes, que são casados, vocês terão um encontro com aquele que deu ordens para você dominar e orientar o seu lar segundo as Escrituras, não é o que você acha, vou bater no peito, eu mando, então agora faz o que quiser, não. É segundo o que Deus deixou escrito para a gente fazer, como marido, como pais, mas também como filhos. Nós vamos ter uma conversa séria com o nosso sogro, porque essa que está do seu lado é filha dele. E se você tratou bem a sua filha, vamos ter uma conversa com aquele que é pai do seu marido e que deixou regras para a senhora seguir. Uma família de sucesso é uma família que tem a palavra como um livro de regra, de fé e também de prática, irmãos. Não é só dizer que sabe essas Escrituras. Não é só proclamar e declarar poesias na palavra de Deus ou até cantadas. Nós precisamos aprender o alfabeto de Deus. Que é o alfabeto que destrava todo o impossível de Deus registrado nas Escrituras. E o alfabeto de Deus é tão simples, irmãos. O alfabeto de Deus se resume em 4 consoantes. Aliás, 3 consoantes e uma vogal. 4 letras. É o alfabeto de Deus. Repete comigo. O, o B, o D e o C. O, B, D, C. O, B, D, C. É isso que destrava o impossível, quando a gente passa uma vida de obediência à palavra. Deus não está perguntando o que eu acho ou o que você acha. Deus não está perguntando nem se você é presbiteriano. Porque tem uns que falam assim, mas nós presbiterianos, quando fala assim, eu já sei que vai falar mais de religiosidade do que de vida com Deus. Segunda coisa, que não conhece absolutamente nada da vida de homens e mulheres que verdadeiramente foram presbiterianos. Não conhece, absolutamente não conhece. Pessoas que usam das instituições ou da religião para esconder os seus erros, os seus desvios, aponta para as pessoas para ninguém apontar para elas. E desse jeito, irmão, você vai ficar aqui dentro dessa igreja, se Deus te der 110 anos, mas vocês não vão poder dizer um dia, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Os outros podem escolher o que quiser, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Josué está nos últimos dias, ele morre com 110, ele já está falando no finalzinho da vida, e ainda assim mantém a confissão que ele fez lá quando o Senhor... Em Josué 1, encontrou com ele, diz, Moisés, meu servo é morto, passe a esse Jordão e leva esse povo, e observa tudo quanto eu te falei, e obedece.
Agora ele já está com 110 anos e está dizendo: vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas uma coisa eu falo com vocês: eu e a minha casa, cabeça. A sua casa precisa saber que existe um cabeça lá, irmão. É por isso, porque nós não obedecemos o que está escrito na palavra, é que precisa criar subterfúgios e até eventos bons, salutares, e até pautado na palavra de Deus, para ver se você acorda, porque você não quer ler a Bíblia e obedecer, então aprenda a subir a montanha, irmão. Vai ser legendário. Vai passar 72 horas, eu não tenho nada contra legendário. Aliás, eu sou super a favor. Porque se não está lendo a Bíblia e não está obedecendo, quem sabe passando fome e se lascando 72 horas, quem sabe converte, muda de fato, de verdade. E volta sabendo que o homem da casa tem um homem só. E que ele tem que seguir o legendário número 1. E o legendário número 1 deixou escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, que o pai é o cabeça dele, ele é o seu cabeça e você é o cabeça da sua casa. Resumindo, para quem não sabe o legendário, é para ensinar você a ser homem de verdade, irmão. Ser aquele que pula na enchente, seus filhos, que pula na frente das suas filhas, que não deixa elas ficar namorando com esses marmotas aí, que não sabe, com corda de barata, pelo amor de Deus, que tem medo até da sombra dele, que vai sair com a menina, se escutar uma bombinha estourando na praça, ele é o primeiro a correr e deixa a menina para trás. Pelo amor de Deus, irmãos, faz esses meninos subir a montanha. Nós temos que ser os primeiros, irmãos. Existe um cabeça, e o cabeça é o homem, nunca é a mulher. Ah, mas lá em casa é diferente porque você deixou. Deus colocou na sua mão. Existe um Deus que manda no universo, e o resto do universo obedece, inclusive sua mulher. E você precisa aprender isso, são normas que não vai mudar. Todas as pessoas que vão no gabinete pedir aconselhamento sobre o casamento e vêm falar sobre o casamento, a primeira coisa que eu falo com eles, foi assim: gente, eu não tenho como ajudar o casamento de vocês se vocês não obedecerem quem instituiu o casamento. Aquele que fez o casamento, ele deixou normas para ser seguido. Qualquer carro que você compra, se você não faz as manutenções do jeito exatamente que está no manual daquele carro, aquele carro vai ter pouco tempo de uso, se ele não fundir o motor, porque você simplesmente, o carro é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Se lasque para lá. E vai se lascar. Porque não está obedecendo o manual do Criador. Não está debaixo daquilo que ele deixou, das normas que ele deixou. Casamento tem normas. Ah, mas eu não concordo. Então, irmão, vai ser freira gospel, vai ser eunuco. Se faz eunuco, a Bíblia fala que tem como, pode se fazer. Eunuco é aquele que decide não casar nunca, porque não quer concordar com as regras do casamento, mas quer casar. Ou seja, ele só quer o bônus do casamento, mas ele não quer o ônus. E tem muita gente aqui, inclusive dentro das igrejas, desse jeito. Quando é que a pessoa faz essa escolha, pastor? Como você está vivendo aí do jeito que você está. Está no sexo à vontade, mas não fez aliança com Deus aqui na frente. Os namoros, tudo cheio de ceguinho de Jericó, namorando em braille. E aí, não tem a bênção de Deus. Já começa a desandar aí. E depois quer que ora para Deus abençoar. Irmão, como que Deus vai abençoar algo que ele já falou que ele abomina? E o pior, ainda quer chamar o pastor para abençoar esse negócio. Irmão, não dá certo. Deus vai cobrar de mim. Essa obra eu posso fazer para te agradar, mas no dia que minhas obras passar pelo fogo, vai ser palha, madeira e feno esse trem, vai ser destruído tudo. Nós precisamos voltar para as Escrituras, irmãos, para a palavra de Deus. Então, um casamento de sucesso, uma família de sucesso, é uma família que ela resolve realmente obedecer às Escrituras como ela é. Existe um cabeça e o resto é corpo. Como eu de vez em quando eu falava na minha família, quando começava a dar confusão lá com os meninos, eu já mandava para eles, falei assim: aqui nessa casa só tem um cacique. O cacique sou eu. Você é índio e ela é índia, nem olhava, ela é índia. Cacique sou eu. Eu estava dando ordem para eles, mas já aproveitando e já ajeitando. Falei: o dia que vocês quiserem ser cacique, começa a trabalhar, aluga sua casa, compra suas coisas, vai morar lá, lá você vai ser o cacique. Aqui você é índio,
pode estar trabalhando, pode estar tendo seu carro, dentro dessa casa, você nunca vai ser subcacique. Índio. Entendeu aí? Agora eu vejo um monte de pai frouxo hoje, dentro da igreja, que tem a palavra na mão, que tem a palavra da verdade, que não erra, e que fala o mesmo princípio que eu estou te passando nessa noite. Aí lá, até cachorro manda, se o cachorro latir diferente, ai gente, não vão fazer isso não, porque o cachorro latiu ali, eu interpretei que ele não gostou, vamos falar mais baixo, que ele está querendo dormir. Gente do céu, ou não senta nesse sofá não, que esse aí é do gatinho, fulano de tal. Eu já cheguei a fazer visita nas casas lá, eu sentei num sofá errado, menino do céu, o gato pulou em mim, e eu detesto gato. Ô pastor, o senhor desculpa, porque aí é o sofá dele. Eu falei, não sabia não. Meu Deus. Gente, tem casa que gato manda, que cachorro manda, mas as escrituras não mudou. Nas escrituras só tem um cabeça, e o cabeça é o Senhor do universo, que falou que ele é o seu cabeça, para você ser o cabeça dessa casa. Uma casa de sucesso, uma família de sucesso, é uma família que volta para as escrituras. É o que está nas escrituras que tem que valer. Ah, pastor, mas é meu filho. Irmão, você é o cabeça, dentro da sua casa, é as escrituras. Ah, eu vou perder ele. Já perdeu, você já perdeu. Você não comanda nada, você não está apitando nada dentro da sua casa. Já perdeu. Nós precisamos voltar para as escrituras, irmãos. Essa noite é a noite do conserto. Nós vamos voltar aqui para casa, pedir perdão para os nossos filhos, porque nós fomos frouxos, nós não mandamos na casa como deveria mandar, mas que a partir de hoje, pode jogar a culpa em mim. O pastor pregou lá e nós temos que fazer igual o pastor falou. A partir de hoje vai mudar tudo. Se você quiser brigar, briga é com ele. Vamos jogar para cima de mim, não tem problema não. Nós precisamos voltar para as escrituras, irmãos, porque nós queremos nos preparar para a volta do noivo, não é isso? A noiva que vai subir com o noivo é aquela que vai estar transbordando de óleo, da presença do Espírito Santo. Não existe uma noiva que transborda de óleo debaixo de desobediência, irmãos. Não existe, não vai existir. A unção de Deus só vem sobre a noiva que obedece à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus nos limpa. Ou a gente é limpo pela palavra de Deus, ou a gente estraga o testemunho pela nossa vontade. Aí passa a ser testemunho. Tem uns que até acaba muito, uma arrasadeira. Porque para testemunhar a palavra, nós temos que andar em obediência. É a palavra que nos limpa, é ela que nos santifica. Não tem como a gente experimentar do sobrenatural de Deus, das promessas que estão nas Escrituras, se nós não transbordarmos daquele que é, do Espírito Santo de Deus. E a gente só é transbordado por Ele quando a gente anda num processo e num caminho de obediência. A gente só é limpo pela palavra de Deus. Quando? Quando essa palavra de Deus passa a ser uma verdade em nós. Não é só saber ela de cor e dizer que é presbiteriano e que sabe e que não sei o que eu fui batizado. Me respeita, pastor, tem 60 anos que eu estou nessa igreja. Ô irmão, e a gente tem que trocar a fralda sua quase toda semana. Hebreus fala isso, capítulo 5, do versículo 11 ao 14. Tinha tanta coisa difícil para dizer, mas vós, mesmo pelo tempo que vocês estão aqui, vocês são crianças, tem que dar leite. Porque não amadureceu. Porque o amadurecimento vem pela prática das Escrituras, não é pelo que eu sei, é por aquilo que eu faço diante que a palavra de Deus me cobra. Então são crianças espirituais. Não tem como viver o sobrenatural de Deus, uma criança espiritual, porque tem coisas que são difíceis de dizer, e só é dado àqueles que se decidem amadurecer, se tornar homens e mulheres de Deus de fato e de verdade. Não é só de carteirinha, não. Não adianta ter 60 anos de igreja, mas não perdoa o irmão até hoje. Aliás, fala mal, fica querendo matar o irmão. Não tem jeito, irmão. Você não amadureceu. O maduro cristão, ele está pronto para pedir perdão e ele está pronto para perdoar até quando? 70 vezes 7. 490 vezes para você que é ruim de conta. O mesmo pecado. Isso é escritura, isso é palavra.
Isso tem que acontecer. Nós queremos uma família que realmente seja uma família de sucesso. Nós precisamos voltar à obediência às Escrituras, para que elas limpem o nosso coração e a nossa direção, para que ela mate o orgulho que há em nós. Porque enquanto eu estou falando aqui, eu sei que tem umas mulheres que está parecendo que tem uns 1000 pregos no banco aí, mas é isso aí, dona, tem que obedecer, porque escolheu servir a Jesus. Não quer obedecer? Tem um monte de religião aí que você faz o que você quiser, mas na religião de Cristo Jesus tem ordens que são para ser obedecidas. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Só serve ao Senhor quem obedece a Ele e faz o que Ele manda. O servo faz o que Ele manda. Nós precisamos entender isso e praticar isso. Então agora você volta lá em Josué 1, porque você vai ver algumas coisas que Deus mandou aqui. Primeiro, sendo cabeça. Josué foi o cabeça da sua casa. Então a segunda coisa que Josué, que a família dele foi de sucesso, por quê? Porque ele, como cabeça, ele foi o que pulou no Jordão. O versículo 2 fala aí: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão. E nós sabemos que quando eles foram passar aqui, começaram a entrar nas águas, a água só começou a baixar da parte de cima quando a água já estava no pescoço. O milagre não acontece de secar para depois você passar. Muitas vezes nós, como homens, nós temos que pular na enchente, é na frente, e a água vai chegar no nosso pescoço, a gente sem saber. E nós temos uma palavra, Deus falou que é a gente, a água está no pescoço, mas Deus falou que era a gente. Entra, pula, obedece e espera Deus vir até você. Você é o cabeça. Fica nas decisões de atravessar Jordão, os homens ficam botando as mulheres na frente. É a mesma coisa, irmão, mata a barata, mas põe a mulher na frente para tomar as decisões. É a mesma coisa que você não matou a barata. Nas decisões mais fortes da nossa vida, a família tem um cabeça, e não é a mulher. A mulher é conselheira, é outra coisa, quando ela também anda na palavra. A mulher sábia, fiquei surdo, não escutei ainda. A mulher sábia edifica a sua casa. Não tem outra opção, só tem essa opção. Para você saber se você é sábia, você olha para a história do que você está fazendo com sua família. A mulher sábia edifica, mas a mulher insensata, com as próprias mãos, a derruba. É lei, é palavra. Em Tiago 1,5 fala: quem quer sabedoria, peça a Deus, e nada lhe impropera, e lhe dá liberalmente. Porque às vezes tem mulher que fala assim: ah, mas eu não tenho essa sabedoria. Mas a Bíblia fala que se você pedir com fé, Ele vai te dar. Sabedoria. A construção do lar é um tijolo após tijolo, não é casa pré-fabricada. Uma semana está pronto, tem isso não, é processo, tudo é processo. É oração todo dia, é leitura da palavra todo dia, é pedir a Deus todo dia. E para quem precisa aprender, quem vai casar ainda e tal, ou quem já casou e não leu a palavra, o livro de Provérbios é orientado a ler antes de casar. E um livro de psiquiatra, você precisa ter um assim que fala sobre homem, sobre mulher, que você entender o que é o homem, o que é a mulher, o que pensa. Tem um que eu gosto muito, o Samitiba, fala: o homem cobra e a mulher polvo. Todo casal tinha que ler esse livro, todo casal, principalmente os que ainda estão decidindo se vão casar ou não, tinha que ler. Se você não aprender o que é mulher e que mulher não vai mudar, ela vai continuar sendo mulher, é melhor ficar eunuco, filho. Porque a maioria dos erros do casamento, além de ordem espiritual e de não obediência à palavra, é que nós ficamos tentando mudar um ao outro. A mulher fica querendo fazer que o homem se torne mulher. Nunca vai acontecer isso. Se ele é homem de verdade, nunca vai acontecer, minha filha. Nunca. Homem é homem e é homem. Glória a Deus, aleluia. Não tem. Você vai botar chuquinha nele, não vai colar. Eu já até rapei minha cabeça para não ter problema. Tem esse trem não. Homem é homem. Agora, mulher é mulher. Você vai ver várias coisas nesses livros e vai clarear sua mente, vai diminuir as brigas, a família vai ficar melhor, porque vocês vão encaixar naquele lugar que Deus criou para você exercer, e com fidelidade a Deus, e com sucesso.
Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter sucesso como Josué teve na família. Nós precisamos saber quem nós somos dentro do lar. E a mulher, ela é a parte do conselho. É a mulher que tem a sabedoria. Aquele famoso negócio que sua mãe falava com você assim: não faz isso não, meu filho, que vai dar ruim. E toda vez que você fez, sua mãe falou que ia dar ruim, o que aconteceu? O que aconteceu? Deu ruim. Aí a gente vai namorar. Quando a gente em casa, parece que essa unção da mãe cai nas mulheres da gente também. Quando nós começamos a falar assim: ó, cuidado, que esse nome, meu coração está meio pesado, eu acho que esse negócio vai dar ruim. Posso sair fora. Gente, não vou falar 100% não, porque Deus é 100%, mas é 99,5% das vezes. Se ela falou, menino, pode orar e jejuar e pensar num outro caminho, que por aí não vai dar certo não. Mas a gente quer provar que a gente é homem e que do nosso jeito também dá certo. E aí o que acontece? Ou é só lá em casa que acontece? O que acontece quando a gente tema para provar: não, eu sou homem, do meu jeito também vai dar certo? Dá ruim. E o pior, passa para um espírito na mulher da gente, daquela lambretinha da motoquinha de corrida. Os mais velhos vão entender isso. Eu te disse, mas eu te disse. Da corrida maluca. E a motoquinha assim, a outra cai nos buracos. E ele fala: eu te disse, mas eu te disse. Cai aquele negócio da mulher, a mulher fica o dia inteiro. Tem mulher que fica 20 anos falando a mesma coisa. Mas naquela época, quando nós casamos, eu te falei. Ou só acontece isso lá em casa? Os homens não podem nem rir, senão se chegar em casa, eles estão com medo de apanhar. Não, mas eu sei o que acontece. Então nós precisamos aprender. O homem é o cabeça, mas a mulher, ela é uma auxiliadora idônea. Ela é idônea. Se você escolheu, irmão, você tem que confiar. Você tem que dar os ouvidos. Nós precisamos aprender a andar como família, no nome de Jesus. Nós somos o cabeça, mas uma vez que a gente combinou que a mulher também ajuda a tomar conta dos filhos e põe a disciplina nos filhos, nós não podemos tirar a autoridade delas. Se ela falou que vai ficar 1 mês de castigo, pode ser muito, mas se ela falou, vai ter que cumprir, a não ser que ela desfale, mas ela desfale. Nós não podemos tirar a autoridade das nossas mulheres na criação dos filhos, dentro de casa. Porque nós somos o cabeça, mas a gente deu autoridade. Se a gente deu autoridade, pastor, mas eu não deu. Quando você deixa a sua mulher corrigir os deveres de casa, deixa ela falar o que os meninos vai comer ou não vai comer, vai vestir ou não vai vestir, você deu autoridade para ela. Você cedeu essa parte para ela. E então deixa ela fazer. Mesmo que ela erre, chame a parte e converse, nunca na frente dos filhos. Lá em casa nós sempre andamos desse jeito, discussão jamais na frente dos filhos. Conversa à parte. O filho não precisa participar de briga nenhuma de casa, não. Eles precisam participar do carinho, do amor, da segurança, da proteção à sua mulher, para que eles possam ser forjados e quando crescer, irmão, ser um legendário. Em nome de Jesus aí, ser um homem que pula na enchente. Se precisar, passa 72 horas aí, subindo a montanha, e seja diferente no nome de Jesus. Eu estou usando o nome só para dizer para você que eu não tenho nada contra o legendário, aliás, eu sou a favor, é bênção, desde que não tome o lugar de Cristo e nem da palavra de Cristo. Qualquer coisa que se criar na face da terra, grupos pequenos, e tudo, se não sair da palavra, irmão, a partir do momento que começou a desviar, sai fora, inclusive dessas igrejas que estão aí reescrevendo a palavra. Nós precisamos ser família de sucesso. Família de sucesso é aquele que o homem pula na enchente, é o homem que crê nas promessas de Deus, ele não é medroso, ele não é covarde, ele não só acredita na palavra de Deus, ele exerce a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz no versículo 3 de Josué 1: todo lugar que pisar na planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E ele não teve medo, ainda não era dele, era dos inimigos. Ele botava o pé: nós vamos conquistar aqui também, aqui nós vamos fazer. E ele pedia orientação a Deus. Como que nós vamos fazer? Rodeia o povo 7 dias, 6 primeiros dias calado, só rodeando. E ele obedecia tudo, não ficava criando regras.
O que Deus disse, ele fazia. Homens que andam segundo a palavra de Deus. Ah, não, eu não vou usar a vara nos meus filhos, não, porque uma boa conversa, eu apanhei demais. Minha mãe batia eu de fio, de cabo de vassoura, de chinela havaiana, eu sofri muito. Então, irmão, não, o meu deu certo, pastor. Do nosso jeito também dá certo, mas não é das Escrituras, exatamente do jeito das Escrituras. É por isso que hoje muita pessoa dentro da igreja, gente jovem, adolescente e adultos, tem problema com liderança de igreja. Tudo eles se rebelam, porque com certeza não apanhou o tanto que deveria apanhar na infância, não ficou de castigo o tanto que deveria ficar. Pai e a mãe passou a mão, ou foi criado pela avó, que fez de tudo e deu de tudo, porque não anda na disciplina do Senhor, não entendeu que o não é não e o sim é sim, e que sempre vai existir liderança na sua vida. Ah, não gostei desse pastor, vou sair dessa igreja. Para onde você for, você vai ter líder. Se não é um pastor que vai liderar a sua vida em alguma outra igreja que você vai, o diabo está pronto para ter o barquinho e liderar a sua alma. Ele já está liderando, porque todo espírito de rebeldia é tido como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Está lá em Apocalipse capítulo 21, 8 ou 22, 15. Qualquer versículo que você quiser escolher, está lá a lista da turma. E entre eles estão os feiticeiros. E em Samuel, fala que o pecado de rebeldia é o mesmo que pecado de feitiçaria. Existem normas, irmãos. Existe a palavra para nos nortear. E qualquer um que ande fora das normas e da palavra de Deus, ele precisa repensar. Porque se ele é assim na liderança, com a liderança da igreja, imagina a liderança dentro da casa dele, como que vai ser. Porque a gente repete. O que a gente é aqui, a gente é dentro de casa. Não tem esse negócio, não, em casa eu sou diferente. Mentira, um grande mentiroso. A gente repete os padrões da nossa vida, aqui, no supermercado, no trânsito. Aqui a gente consegue despistar mais, porque aqui o pastor está vigiando, as câmeras estão filmando, os diáconos estão de olho na porta em você, aí alguém pisa no seu dedão, você dá um glória aleluia. Não tem nada a ver, glória aleluia, não é isso mesmo. Mas lá na rua, na segunda-feira, alguém pisa no dedão, menino. O pastor não está olhando, as câmeras não estão filmando, os diáconos não estão lá na porta observando, aí sai o que tem de dentro. Porque a boca fala, não vos enganeis. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso eu tenho lutado aqui, falado, gente, nós precisamos fazer como Josué, como as Escrituras diz. É um dos textos que eu cito toda vez quando eu vou falar, para a gente transbordar da presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós temos que abrir o dia com a palavra de Deus, nós temos que fechar o dia com a palavra de Deus. E se a gente fizer isso todos os dias, irmãos, o meio desse dia você vai conseguir vencer, mesmo que haja lutas, porque você começou com Deus e você encerra com Deus. Todo o seu dia está em Deus. Nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos obedecer a palavra em tudo que está escrito. Versículo 7 fala aí, olha, ser forte, quer dizer, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas, por onde quer. Nós queremos que aonde a gente for, Deus abençoe a gente, mas nós não queremos obedecer o que está aqui nesse versículo. Nós não queremos, aí alguns já têm na cabeça formatado assim, não, pastor, isso aí é a velha aliança, né, no Antigo Testamento. Eu falei, você tirou isso da onde, irmão? Aonde está escrito nas Escrituras que aquilo que Deus deixou ordenado para o seu povo até a volta dele, passou? Ah, não, mas a lei de Moisés não se cumpriu? Cumpriu. Então não tem mais lei. Não. De Moisés não, mas do sacerdote real eterno tem, Jesus.
para assumir e trocar a lei, só um sacerdote que não tinha nem começo nem fim poderia mudar essas leis, segundo a ordem de Melquisedeque, é o que está escrito lá em Hebreus. Aquele sacerdote que apareceu em Gênesis sem pai, sem mãe, sumiu, desapareceu, ninguém sabe, e que Abraão deu o seu primeiro dízimo quando nem existia lei. E Jesus é dessa ordem. Então ele foi o único que em Mateus capítulo 5 a 7, ele deixou um monte de normas da lei, ele reformou a lei. Então a lei de Moisés passou, porque a lei de Jesus impera agora. E ele diz, está escrito, não adulterarás, é lei. Aí ele falou, não vai ter mais isso, vocês podem ficar à vontade. É isso que está escrito lá? Só se for na carta do apóstolo São Tanás, versículo 6, 66. Porque lá não está escrito não, o que está escrito lá, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, ou seja, ele aumentou. Aquele que olhar com a mulher com um olhar impuro, já adulterou com ela. Ele tirou a lei ou ele piorou a lei? Tirou ou piorou? Está escrito dente por dente, olho por olho, eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem. Se eles tiver fome, dá de comer. Se eles tiver sede, dá de beber, sem veneno. Porque fazendo isso vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça deles. Ele piorou ou ele melhorou a lei? Agora no reino dos céus é diferente. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Ele piorou ou ele melhorou? Agora, se você quiser ser o primeiro, irmão, você pode ter doutorado em teologia. Se você não aprender a lavar o chão e catar coisa do chão e servir as pessoas na igreja, a palavra lá serviço é diáconos. Se você não aprender a ser diáconos na vida dos irmãos, você nunca vai ser o primeiro no reino dos céus. Se você só quer chegar e escolher um bom sermão, e tem que ser na sua hora, porque senão não presta, foi ruim, e se não cantou o cântico que você não gostou, hoje o culto foi bom não, porque eles cantaram um hino ruim demais, o culto foi para você, não foi para Deus. Você tem que agradar o seu coração e não de Deus, o culto foi para você. Nós estamos vindo para nos cultuar, porque a palavra tem que ser boa para mim, o louvor tem que ser boa para mim, e o tempo tem que ser bom para mim. Engraçado que na igreja 2 horas é muito você ficar num culto, mas num campo de futebol, né, irmão? Pode dar até prorrogação e ir para os pênaltis, você está lá. É incrível, porque qualquer coisa tira a gente da igreja e da escola bíblica dominical, qualquer coisa. Mas do seu time, quando ele vai para a final lá no Japão, né? Você junta dinheiro e bate lá, né? Mas na igreja, são as coisas que não entram na minha cabeça. Para a igreja pode qualquer coisa, mas para o meu time, para a igreja pode qualquer oferta, mas para o carro novo que eu vou comprar, aí a Bíblia fala, onde que está o teu coração, ali já está o teu tesouro. Tem pessoas que põem Deus em última instância, aliás, no botão de pânico. É só quando vem um câncer, quando o filho entra nas drogas e se lasca todo e não quer sair, aí eles apertam o botão de pânico. Deus, mas quando está tudo bem, os filhos estão tudo jóia, não lembro nem qual foi a última vez que orou, porque tem comida todo dia. Deus me abençoa demais, mas a mesma abençoando ele fala, para a gente dar graça em tudo, para a gente sempre agradecer a Deus por tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Nós precisamos mudar as nossas famílias, irmãos. Se a gente quiser chegar aos 110 anos e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas na minha casa, que eu sou o cabeça, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor por todos os dias da nossa vida. Um homem que começou bem e terminou bem, com toda a sua família, não deixou ninguém se perder, porque obedeceu a Deus em tudo, porque pulou na enchente, porque levou não só a liderança de todo o povo de Israel bem sucedido, mas ele levou a sua casa
Tem muitos pastores que têm feito o melhor para a igreja, mas infelizmente a casa, só Jesus. Ainda bem que Deus teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos antes, porque eu me lembro quando eu era pastor da Igreja Presbiteriana Central de Uberlândia, do pastor Paulo Henrique, que esteve aqui trazendo palavra para nós. Aliás, só um adendo aqui, dá um pause aí para você, veja o sermão de hoje de manhã e veja o de ontem à noite, para abençoar a sua vida, seu lar. E quando eu fui pastor lá nessa igreja onde ele está, eu tinha uma juventude de 50 jovens, que de repente em um ano para 2, passou de 50 jovens para 350 jovens, e eu era o pastor dessa turma. Os nossos acampamentos passaram de 110 pessoas para 500 jovens no acampamento, e eu que coordenava tudo isso. Eu me lembro uma vez que eu cheguei à noite, meia-noite e pouquinho, quando eu estava deitando para dormir, nesse período de eventos grandes, eu quase que não aparecia em casa, porque precisava trabalhar, precisava funcionar, alguém precisava coordenar isso tudo para funcionar. E eu me lembro quando eu cochilei, e depois eu abri os olhos, e o meu Mateus estava de fralda, sentadinho no chão, brincando com seus carrinhos, porque era o único tempo que ele tinha comigo, enquanto eu dormia. Que tristeza, irmãos. Até hoje isso me dói. Aquele dia eu mudei. Homens de Deus também erram, mas eu tive tempo de consertar. Eu pedi perdão a Deus, pedi perdão ao meu filho, que nem entendia aquilo, ele só queria estar perto. Mas como eu não chegava em casa, ele mudou o sono dele. Dormiu a manhã e a tarde inteira, para quando chegar a madrugada, brincar de carrinho do meu lado, enquanto eu dormia. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. E ele tinha 2 anos de idade. E de lá para cá, todo dia de folga é dia de folga. Até hoje eles sabem disso. Eu não atendo ninguém, com raríssimas exceções. E se eu atender, eu já mudo a folga para frente. Tem outro dia. E olho no olho. A gente sai para conversar. A gente sai para celebrar a vida. Ele tem o seu dia. É por isso que hoje eles estão no ministério, com amor ao Deus da palavra e ao povo de Deus. Porque eles sabem, e mesmo se eles forem líderes de igreja, eles também vão ter o dia para os filhos deles, assim como o pai deles teve para eles. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. A gente preocupa muito em correr atrás do vento, em dar boas roupas, melhores colégios, e quando a gente viu, a gente perdeu a presença dos nossos filhos. E aí no afã da gente querer consertar as coisas, a gente compra aquelas mesas de madeira, chegou lá em casa minha, de 10, 12 lugares, para os filhos um dia voltar para casa e tomar café com a gente, uma vez por ano, se Deus permitir, eles vão trazer os netos, uma vez por ano no máximo, daqueles que têm um chamado para fora. E os que estão dentro da cidade, é de vez em quando, não dá 2 vezes no mês, mesmo morando na mesma cidade. Eu estou mentindo? É raríssimas exceções, porque nós preocupamos com as coisas que vão passar, nós não preocupamos com aquilo que é o principal. A cabeça, toda a cabeça cuida do corpo, nós precisamos voltar a isso no nome de Jesus, amém? Como que eu volto, pastor? Eu já errei e tal, meus filhos nem estão. Irmão, se tem telefone e ele está vivo, tem como pedir perdão, não tem não? Reconhecer que a gente erra. Se tem como ir na casa, olhar olho no olho e pedir perdão, tem como curar, irmãos. Eu já vi isso acontecer nas famílias, e assim, as famílias voltam curadas, no nome de Jesus. Amém? Vamos obedecer as Escrituras. Vamos aprender a meditar nela, vamos aprender a andar na direção que pode libertar os seus filhos e trazê-los de volta para casa. Mas o sim tem que ser sim, e o não tem que ser não. Não é falar sim, depois um talvez, e depois um não. A gente precisa aprender a honrar aquilo que a gente fala com os nossos filhos. O justo, ele sofre o dano, mas ele cumpre o que ele prometeu. E Deus nos chamou para ser o cabeça da nossa casa. Que a gente possa começar a família bem, os jovens ainda que não casaram, e possa terminar a família bem no nome de Jesus.
Mas graças a Deus na Bíblia, tem famílias que começaram mal, mas que ouviram essa palavra como você está ouvindo hoje, e decidiram terminar bem. E Deus abençoou essa família e transformou a história dos filhos, dos filhos dos filhos, porque em Deus, todo dia é um dia de recomeço. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite, a tal ponto, irmãos, que não gere raiva, mas gere redirecionamento da verdade que pode libertar a sua família, libertar a sua casa, libertar a sua autoridade de cabeça, e você ser um pai, um homem de casa exemplar, ser uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa, e juntos possam conduzir esses meninos a um caminho de vida eterna, porque no final das contas, irmãos, é isso que vai valer a pena, o que nós vamos colher na eternidade, porque tudo que a gente juntar aqui, tudo que a gente investir aqui, vai ficar aqui, tudo, absolutamente tudo, mas tudo aquilo que a gente investir de tempo, de mesa, de legado, a gente leva para a vida toda. Eu não lembro quantas coisas meu pai comprou para mim, eu lembro algumas. Eu lembro algumas vezes que ele deixou de comer para que eu pudesse comer melhor. Na época eu nem lembrava, mas quando eu me tornei pai, isso veio em minha memória, refrescou. Quantas camisas poídas ele usou para eu usar camisas novas, não sei, mas eu lembro de uma. Mas tudo que ele deixou de legado nas Escrituras, todo o tempo de mesa que ele teve comigo, foi pouco, foi muito pouco, porque ele era viajante. E às vezes ele passava 15 dias fora de casa, mas quando ele tinha, todo sábado, era só para nós. Ficou no meu coração. Sustenta a minha alma. Ele me deixou um legado. Minha mãe tem me deixado um legado. Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Essa é a pergunta que eu quero que você saia daqui hoje à noite. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu não tenho como escolher para vocês. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos voltar nesse texto lá. Josué, capítulo 24. Ele começa no versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam na além de Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terras habitais. Vamos ler junto esse pedacinho? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. E o que o povo respondeu junto com ele? Versículo 16. Então, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros. E daqui para frente eles começam a contar o testemunho, relembrando aquilo que Deus fez na vida deles, para reafirmar essa confissão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a sua confissão quando você sair dessa porta hoje. Que você decida o que depender de você, você é o cabeça, o que depender de mim, a minha família vai ser melhor, para a glória de Deus. E começa com um pedido de perdão. É a pior parte para nós, porque nós erramos, irmão. Tem nenhum pai aqui que acertou 100%, não. Nós erramos. Mas quando a gente começa com um pedido de perdão, o milagre começa a acontecer na nossa casa, no nome de Jesus. Pastor, não tem mais pai. Perdoa. Mas ele te machucou. Libera perdão aí hoje. Decide perdoar no nome de Jesus, por aquilo que ele te machucou e que fez. Vai ser libertador, irmãos. O perdão é libertador da nossa alma. Reconstrói a nossa existência. Refrigera a nossa alma. Pratique no nome de Jesus.